Fala, T&D! A gente está começando aqui mais um episódio e hoje eu já posso avisar vocês que certamente a gente vai ter causo para contar aqui, a gente vai ter exemplos, a gente vai ter modelos que podem sim nos ajudar muito no desenvolvimento dos nossos programas de treinamento e claro, com quem eu tô aqui, Igor Coso, bem-vindo. Ô Pelis, obrigado, legal, tô super animado. Uma boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo aí, porque a gente está aqui começando um episódio especial que é o Fala T&D Raiz, onde a gente dá espaço para o pessoal do treinamento falar e contar suas histórias, os seus causos. Então hoje é um dia de causos. E principalmente, né, Igor, que tem muito a ver com o que a gente acredita no próprio CBTD, que vocês dão muitos espaços ali para as empresas contarem quais foram os seus cases, os resultados, as dificuldades no caminho. Então a gente vai fazer esse raiz aí. É isso aí. Que você falou. Vamos conhecer quem é que veio? Vamos lá, qual que é a história de hoje? Pois é, a gente tem dois convidados ultra especiais por aqui, que é o Fábio Lara e a Daniana Dressador. Olha só, eles são lá da Toyota. O Fábio tem 15 anos, começou na área técnica de manutenção, atua hoje no desenvolvimento de pessoas, lidera aí programas de onboarding, estágio, formação de novos líderes. E a gente tem a Daniana com 2 anos e pouquinho, é isso? De Toyota, mas já tem 18 anos de experiência em recursos humanos, foco nos subsistemas de treinamento, desenvolvimento, carreira, recrutamento, seleção e mais um monte de coisa aqui no currículo, mas principalmente sejam muito bem-vindos ao Fala T&D, que bom ter vocês aqui. Muito obrigada, Elis. Igor, obrigada pelo convite, estamos muito felizes de participar aqui com vocês hoje. E eu queria entender aí, vocês trouxeram para a gente para apresentar um programa que vocês têm aí que a gente engloba vários níveis. É isso, eu queria que vocês começassem apresentando então esse programa para nós. Sim, nós vamos falar hoje um pouco sobre como a Toyota estruturou todos os programas de treinamento e desenvolvimento para que abrangesse todos os níveis do colaborador dentro do seu ciclo de vida, né, dentro da empresa. Então, a gente começa desde os nossos programas de porta de entrada e vai evoluindo até todos os níveis, né, de cargos dentro da empresa e também alguns outros programas que são mais abrangentes, onde as pessoas podem participar por autoinscrição, que o objetivo é garantir sempre que o colaborador esteja em qualquer momento da carreira ou em qualquer cargo, possa ter ferramentas e caminhos para se desenvolver. Muito legal. E assim, essa construção, esse olhar, quando você chegou, foi sendo implantado, já estava implantado? Como foi a construção desse projeto? Depois da minha chegada, né, existiam alguns programas, mas eles não estavam muito conectados, né? Então, o que a gente fez, eu, o Fabinho, com toda a equipe de treinamento e desenvolvimento, foi organizar isso de uma maneira que representasse uma rota de desenvolvimento dentro da empresa e criamos também novos programas, né, para completar essa rota. Ah, legal. Eu vou te chamar de Dani, Fábio, porque já vai criando essa intimidade, vai fazendo assim. Porque eu acho que esse é um ponto super importante da gente ressaltar aí para o pessoal que está acompanhando, que é os programas que às vezes estão desconectados dentro da organização, né? Então esse projeto integrador, né, de juntar e montar essa sequência lógica é importante e é um desafio, né? Algumas pessoas acabam transformando isso numa universidade corporativa, mas não necessariamente precisa ser uma universidade corporativa com todos os cursos, pode ser uma trilha, uma jornada, que é pelo que a gente estava conversando, é isso que vocês construíram, né? Isso. A gente, algum dia, vamos chegar lá numa universidade corporativa. A gente está estruturando bastante a área, acho que falta pouco, mas a gente já andou aí uma parte dessa trilha, uma parte do caminho. Eu queria entender como é que vocês conseguiram, então, fazer esse depara? Como é que estava antes? Quais foram os processos que vocês precisaram considerar dentro ali do recursos humanos, do T&D, para poder chegar nesse momento que já tem uma jornada? Bom, nós avaliamos o cenário, né? A gente hoje, além de ser Toyota do Brasil, nós também somos TLAC. Então, nós trabalhamos, na verdade, para todo Latinoamérica e Caribbean. Então, tudo que a gente está falando que a gente fez aqui na Toyota do Brasil também está sendo aplicado para os outros países. Mas a base foi a mesma, né? A gente mapeou, entendeu quais eram as principais necessidades de desenvolvimento dos nossos colaboradores através de várias ferramentas, de
vários indicadores, pesquisa de clima, processo de DNT, de diagnóstico de necessidade de treinamento, conversando também, avaliando a estratégia da companhia para entender onde é que a empresa queria chegar, né? Então, tudo isso aqui que eu estou falando da Toyota, mas pode ser aplicado para qualquer empresa também. Obviamente, né, com as suas especificidades, mas essa trilha, né, pode ser desenvolvida e construída dessa mesma maneira. Muito legal, assim. Esse é o modelo ideal que a gente sempre fala, ó, a questão desse alinhamento do diagnóstico das necessidades frente à estratégia organizacional. E como foi como foi sentar na mesa do board, né? Como que vocês conquistaram esse espaço para sentar na mesa do board, para entender a estratégia, para participar da definição da estratégia da organização e poder desenrolar isso para a área de desenvolvimento? Porque parece que é fácil, né? Senta lá, é só um invite no e-mail. Não é bem assim, né? A gente precisa de um trabalho de cultura na própria organização para poder ter esse espaço na mesa do board, né? Sim, não, a Toyota tem uma cultura muito forte, uma cultura interna, né, implementada, tanto que é referência por desenvolver filosofias, metodologias, né, que são aplicadas no mercado, né, para outras empresas. Então, o nosso objetivo e o nosso olhar foi: vamos potencializar tudo que a Toyota já tem internamente de bom, mas olhando também para o mercado, olhando para onde a Toyota quer chegar como estratégia. E aí foi um processo, assim, de convencimento, né, e de construção, para que a gente pudesse chegar ali num consenso, num meio termo, para não deixar aquilo que a Toyota já tinha de bom institucionalizado e dentro da sua própria cultura, mas também trazer aquilo que a gente precisava desenvolver e visto de um ponto de vista diferente, né? E aí, conta então pra gente, Fábio, essa jornada, o que tem nela, o que a gente pode trazer aqui como exemplo de boas práticas. Sim, então vamos lá. O programa principal que eu sou responsável é o programa de onboarding de novos colaboradores e o programa de novos líderes, né? Então, igual a Dani falou, todos os nossos programas foram batizados com nomes relacionados ao mundo automotivo, né? Afinal, a gente é uma empresa de carro, né? Legal. Então, começando depois, a gente vai mostrar a estradinha, né? A famosa estradinha que a gente fala, né? Começando, o primeiro programa é o First Lap, né? Então, eu recebo os novos colaboradores lá na empresa, na sala, e brinco com eles, né? O pessoal, quem é bom de inglês, aí eu falo, First Lap, o que é First Lap? O pessoal, a primeira volta. Aí eu falo, pessoal, o que é a primeira volta? O que o piloto faz na pista na primeira volta? Aí o pessoal, reconhecimento de pista, esquenta os pneus. Eu falo, então, exatamente isso que a gente vai começar aqui hoje. Então, vocês estão fazendo reconhecimento de pista aqui na Toyota para poder começar a carreira aqui dentro, né? Aí, na sequência, tem o próximo programa, né, Dani? Isso, né? A gente sai do programa aí de onboarding, que, como o Fabinho explicou, recebe novos colaboradores, mas também nós temos um onboarding para receber expatriados, para receber empresas do grupo. Então, esse onboarding ele é adaptado dependendo da necessidade de quem está chegando, né? E essa é a porta de entrada realmente. E aí a gente vai evoluindo para os outros níveis. Aí a gente tem um programa de aprendizes, por exemplo, né? O programa de menor aprendiz. O que a gente precisa, né? Ele se chama aí Preparing Your Path, né? Então, preparando aí o caminho. O que eles precisam desenvolver de habilidades técnicas, comportamentais nessa primeira experiência de carreira, né? Então, nós mapeamos diversos treinamentos, conteúdos mais soft, para que eles possam se desenvolver, e aí depende muito da duração dos cursos. A gente tem aprendizes de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, e a gente vai desenvolvendo de acordo com a necessidade e o tempo que ele fica com a gente dentro da Toyota. Então, tem todo um programa de desenvolvimento para eles, né, dentro da empresa. Antes só de vocês seguirem aí com os próximos passos, acho que vale a pena a gente mergulhar um pouquinho neste momento do onboarding, porque a gente sabe que tem sido, né, Igor, onde muitas empresas têm perdido colaboradores, porque a pessoa às vezes vem ali do recrutamento e seleção não tão seguro para permanecer, então eu vou experimentar, e se ela não se sente de verdade pertencente já nesses primeiros momentos,
ela acaba desistindo da empresa. Então, eu queria saber se vocês também têm feito essa percepção, ainda mais o Fábio, que tem 15 anos de Toyota, se você olha que mudou, sim, a forma como essas pessoas chegam, e o que vocês têm visto que é fundamental colocar nesse processo de onboarding para já plantar esse senso de pertencimento para que a pessoa fique para depois os próximos passos da trilha. Sim. Bom, é o sentimento que eu tenho quando a pessoa chega ali, ela está totalmente desnorteada, né? Ela chega curiosa, faz muita pergunta. Então, eu recebo as pessoas na empresa lá como se estivesse recebendo na minha casa. Né? Porque é isso que você falou, a pessoa chega, ela não sabe o que vem pela frente. Às vezes sai de um emprego de 10 anos em outras empresas. Né? Então, a pessoa chega lá, ela tem que se sentir acolhida. Né? Então, eu recebo com amor, com carinho. Na sala eu coloco uma música para quebrar o gelo. A gente serve um café da manhã bem gostoso pro pessoal. Brinco com eles, né? E faço essa recepção calorosa. A partir daquele momento, a pessoa começa a se sentir mais em casa. E a partir daí que ela se sente acolhida e segue o fluxo dentro da empresa. Né? É aquela coisa, senta para tomar um café e aí no café a gente vai conversando. E nesse processo tem aí provavelmente estruturado para apresentar, para transmitir essa cultura da Toyota para que eles se apaixonem por ela também, né? Acho que esse é o objetivo do onboarding. Sim, eu acho que desde o primeiro dia, né? Que é onde eles vêm ainda um pouco assustados. E a gente sabe que o primeiro dia é tudo muito novo, tem a parte burocrática, né? Dos Será papéis. que eu tomei a decisão certa, né? Então tá todo mundo muito inseguro. Mas o que a gente tem também de interessante nesse primeiro dia do onboarding é justamente isso. A gente já tem vários conteúdos muito voltados para a cultura e para explicar o que é a Toyota, né? Então, a gente precisa que as pessoas realmente estejam ali, estejam engajadas e conhecendo o mundo onde elas estão entrando. Então, a gente começa do primeiro dia. E eu preciso um pouquinho mais, tá? Eu queria saber assim, é só o primeiro dia? Tem um onboarding mais esticado, digamos assim, que tem ali um primeiro dia com vocês, um segundo dia com a área? E como é que vocês têm preparado a liderança? Porque eu vejo que muitas vezes o T&D fez todo o trabalho dele, mas aí a liderança não está tão preparada. Aí a pessoa fica com aquela ultra expectativa maravilhosa de como foi com o T&D e depois, na hora que chega com a liderança, ela fala, ué, mas e cadê todo aquele acolhimento inicial? O colaborador, quando ele chega na empresa, a gente faz essa recepção, né? Apresenta a cultura da empresa. Eles fazem, o primeiro passo, o primeiro treinamento que eles fazem, a gente chama dojo, que é o centro de treinamento que a gente chama. Né? Legal. É o dojo de segurança, porque a Toyota, a nossa base é a segurança, né? Então, eles ficam 4 horas numa área de treinamento de segurança, vendo todas as práticas, a gente chama Yosho, que vai atravessar a rua, né? Que é muito famoso, toda a parte de regras internas, enfim. Depois desse treinamento de segurança, eles voltam para a sala e a gente faz a parte burocrática, assinatura de papel e tudo mais. Tá bom. A gente divide em 2 públicos, né? Então, é o público administrativo e o público industrial. Né? O público administrativo, depois da integração, eles fazem um plant tour, eles conhecem a fábrica e fazem o QLC, que a gente chama de Quality Learning Center, que é o centro de treinamento de qualidade da Toyota. Depois disso, eles vão para as áreas. O público industrial faz outro dojo, que a gente chama de FST, que é Fundamental Skill Training, que é um treinamento básico para o pessoal ir para a linha de produção. Então, eles ficam uma semana fazendo treinamento. Tá. Então, por exemplo, a linha de montagem é um treinador, a movimentação de materiais é linha de pintura, inspeção, são centros de treinamentos diferentes. Então, esses colaboradores passam por esse treinamento antes de ir para a linha. Né? Então, isso faz parte do onboarding antes dele ir para a linha, deles irem para a linha. Antes dele encontrar a equipe com quem ele vai trabalhar. Exatamente. E essa interação com a equipe, esse primeiro momento com a interação com a equipe, tem alguma interferência de treinamento ou a equipe já está preparada? Como que funciona? Então, depois que eles fazem esse treinamento, os nossos treinadores levam eles até a linha. Tá. Aí eles já vão ficar na linha em fase de treinamento na linha mesmo, né? On the line, que a gente chama, né? Então, aí eles são integrados com a linha de produção. Tá. Né? Mas até esse momento, eles não estão sozinhos, né? O líder da linha já vai acompanhar mais de perto, vai fazer a integração, mostrar o processo.
Aí um colaborador veterano acompanha ele na linha de produção para ele não ficar sozinho. Pra ele se inteirar e conhecer tudo. Vocês têm esse processo de apadrinhamento. Então tem o apadrinhamento que vai fazer essa transição, né? Para a pessoa entender e acompanhar. E que vai conduzindo aos poucos, né? Até que a pessoa tenha mais autonomia e que possa trabalhar sozinho, principalmente na produção, né? Que uma das nossas preocupações é a segurança e a qualidade dos nossos produtos, né? Na área administrativa também tem um acompanhamento por parte dos gestores, mas na produção é onde a gente tem esses dojos para focar nas habilidades mais técnicas. Legal. Então falamos do onboarding, começamos a falar do menor aprendiz, trouxemos aí algumas questões de soft skills. O que para vocês têm considerado que são soft skills fundamentais nesse início aí de carreira? O que a gente tem percebido é que muitas vezes é a primeira experiência de trabalho deles. Então eles chegam assim muito inseguros ainda, sem saber como se portar no ambiente corporativo. Então, além de toda essa parte de cultura mesmo, então a gente tem treinamentos que explicam sobre o que é a Toyota, as metodologias, etc. E na parte de soft skills, a gente também tem treinamentos para que eles aprendam a trabalhar em equipe, de relacionamento interpessoal. Então, toda essa parte também de comunicação. Então, são vários temas que a gente tem desenvolvido para ajudá-los a se desenvolver, a se organizar, organização de tempo também, a se organizarem dentro da empresa. E a gente vai acompanhando durante esse 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos e os desenvolvendo. Perfeito. E aí agora a gente entra então nos novos líderes, é isso? Antes de novos líderes, a gente tem o programa de estágio. O programa de estágio da Toyota, ele é muito interessante porque é um programa de 2 anos. Então, a gente tem mais ou menos metade dos nossos estagiários no ano 1 e a outra metade no ano 2 do programa. E a gente tem toda uma trilha também de conteúdos presenciais, virtuais. A gente tem um programa de mentoria dentro do programa de estágio, onde eles têm tutores também que acompanham, desenvolvem. A gente tem várias gamificações dentro do programa, onde a gente consegue desenvolvê-los, né, durante esses 2 anos. Um dado interessante para trazer aqui, né, sobre o programa de estágio. 2 dados, na verdade. Primeiro, a Toyota ela foi eleita o melhor programa de estágio do Brasil por 2 anos consecutivos. Então, isso é um motivo de orgulho para a gente. E outra questão também que a gente conseguiu evoluir bastante internamente foi a taxa de retenção que a gente tem de efetivação dos estagiários, né? Porque é um objetivo nosso, tanto no programa de aprendiz quanto no programa de estágio, que são programas de porta de entrada, que sejam celeiro de desenvolvimento de novos talentos. Então, a gente realmente desenvolve com o intuito de reter. E a gente tem conseguido reter quase 70% dos nossos estagiários hoje. Então, até 2 anos e pouco atrás, a gente estava com 12% de retenção. Então, a gente tem trabalhado muito nisso, né? De desenvolver e retê-los. Que legal. E assim, esse processo de porta de entrada... na Toyota, como acontece mais? A porta de entrada, normalmente as pessoas chegam nos cargos mais básicos e depois vão crescendo dentro da companhia, ou tem muita seleção também para os cargos de nível médio e de alta liderança dentro da empresa? Não, a Toyota foca muito em recrutamento interno. Legal. Então essa porta de entrada é fundamental para... fundamental. E dali, os aprendizes podem migrar para um programa de estágio, podem migrar para a produção, para irem trabalhar, né, como TMs na linha de produção mesmo. E os estagiários também podem sair do programa de estágio, podem trabalhar como analistas nas áreas, e ali eles vão crescendo, né? E evoluindo nos cargos. Ela furou a bolha, então, né? Porque se eles fazem recrutamento interno... O Fábio tem 15 anos, ela está há 2 anos, ela conseguiu entrar ali já no meio desse caminho, seguindo um caminho diferente do que é o comum. Mas Elis, desculpa cortar, mas é que é uma curiosidade que acho que esse é um desafio grande da área de treinamento, da área de educação corporativa. Por exemplo, o Fábio veio da área de manutenção e chegou na área de treinamento. Quando você chega para o treinamento, você fala assim, gente, o que é treinamento? O que eu preciso fazer? Então, esse é um desafio específico de nós que cuidamos do treinamento e desenvolvimento dentro das empresas. Né? Então, depois eu vou querer saber um pouco dessa história da jornada aí, porque eu quero conhecer também a trilha todinha. Agora a gente já tá ficando assim, querendo um monte de informação.
quantos são esses estagiários? Você falou uma quantidade no ano 1, uma quantidade no ano 2, e me chama muita atenção ter saído em 2 anos de 12% de retenção para 70%. Então, o que vocês consideram que foi fundamental para conseguir mudar esse número de uma forma tão considerável? Hoje nós temos 64 estagiários, então aproximadamente metade no ano 1 e metade no ano 2. E para a gente, assim, o que foi fundamental, eu acho que para a gente reter, né, esses talentos, efetivar esses talentos? Foi um trabalho em equipe, tanto da nossa área de treinamento, como também com a parte de talento e recrutamento e seleção. Perfeito. Então, a gente conseguiu, além de desenvolver, e os gestores começam a perceber que, nossa, o meu estagiário está muito bom, está muito desenvolvido, não posso perdê-lo. Ele ficou 2 anos aqui sendo desenvolvido, como que eu faço para reter? A gente acendeu essa luzinha, né, na cabeça dos gestores, falando, olha, aproveite, né, esse seu talento que já foi super bem desenvolvido, e aí em parceria com a área de recrutamento, seleção e com talento, a gente conseguiu mostrar para eles e falar, olha só, temos um cardápio aqui, um menu de talentos, como que a gente pode, antes então de olhar para o mercado, de olhar para outras áreas, vamos dar uma olhadinha aqui como que a gente pode reter, né, efetivar esses estagiários. Muito bom. E acho que esse tem um ponto importante, que é um outro desafio grande da área de educação corporativa, que é de mostrar resultado, né? De conseguir fazer esse depara. É um processo de retenção, onde vocês criam um banco de talentos super valioso dentro da organização, mas às vezes existe dificuldade de falar assim, tá, quanto que a gente economizou na ponta do lápis? Quanto custou o programa de estágio e quanto a gente economizou em retenção? É possível fazer esse cálculo? É possível, mas é difícil, demanda muita energia. E acho que é importante fazê-lo também. Mas só de olhar e falar assim, gente, a gente está com um processo super bem estruturado e está gerando recursos para a organização em termos de agilidade, de tempo de resposta para uma abertura de vaga, de custo para preenchimento de uma vaga, que medir isso na ponta do lápis é muito difícil. Mas a gente sabe que dá certo, que vale a pena, que compensa. Então, é aquela coisa de equilibrar e saber e confiar no processo, né? Exato. A gente percebe que está acontecendo e que está dando resultado. Evoluindo na trilha, a gente tem, vamos falar de staff. Para a gente, staff é o nível de contribuidor individual. Nível de quem não é líder. Então, temos analistas, engenheiros, compradores. E para esse grupo, nós temos um programa chamado On the Road, que é o programa de desenvolvimento, né, de staff, onde temos todos os meses um cardápio com conteúdos para que eles se inscrevam e participem. Então, são temas técnicos e comportamentais que são desenvolvidos por multiplicadores internos. E depois a gente vai falar um pouquinho do programa de multiplicador interno, que eu entendo que é o coração para que faça com que todos os outros programas funcionem. Mas são instrutores, multiplicadores internos que desenvolvem conteúdos, trabalham com a gente aqui com a área de T&D e entregam todos os meses diferentes temas para que o pessoal de staff possa se inscrever. O que a gente tem tentado mudar também é essa questão do protagonismo de carreira das pessoas e fazer com que cada um possa enxergar. Obviamente, para alguns programas, eles são convocados para participar. Programa de estágio é para os estagiários, programa de novos líderes é para novos líderes. Mas, além disso, a gente tem chegado com novos programas onde as pessoas escolhem aquilo que elas querem fazer, escolhem aquilo que elas precisam, quais habilidades e competências precisam ser desenvolvidas. E esse é um exemplo deles. Então, a gente tem um cardápio aí, um cronograma anual de treinamentos, onde todas as pessoas podem se inscrever e participar para desenvolver suas habilidades. E não precisa necessariamente estar vinculado a um próximo passo de carreira. E isso está muito claro para eles, essa mentalidade de que eu poder me desenvolver faz com que eu atinja um melhor potencial sem necessariamente passar por isso. É uma promessa de próximo cargo, por exemplo? Isso está bem tranquilo com eles ali. Claro, assim. Ótimo. Temos um processo de PDI, né, de plano de desenvolvimento individual, então onde
todo mundo mapeia quais são as suas competências que precisam ser desenvolvidas. E esse programa, ele vem justamente para suportar isso, né? Então, tem lá alguns treinamentos onde a pessoa pode falar, não sei, comunicação, preciso desenvolver, vamos ter um tema de comunicação lá em junho, vou me inscrever. Então, a gente consegue internamente já suprir muito desse desenvolvimento das competências que antes eram supridas apenas externamente. A gente ainda supre externamente através do processo de DNT que a gente já vai falar, mas muito a gente já consegue suprir internamente através desse programa e dos multiplicadores. E dos multiplicadores, que acho que esse é um ponto super importante para o T&D atual, né, de identificar os grandes retentores de conhecimento, quem tem o conhecimento dentro da organização, né? E como a gente consegue fazer com que esse conhecimento seja compartilhado, né? Criar um processo onde isso aconteça de forma fluida é super importante, né? E pelo que eu entendi, é isso que vocês fazem no processo. Sim. A Toyota acredita muito, né, nessa questão do conhecimento interno, né, de como manter todo esse conhecimento. Por isso que a gente trabalha muito com programas internos e com o desenvolvimento dos multiplicadores. Vamos para o nosso programa de novos líderes, que é o programa Shifting Gears. Se o Fabinho quiser explicar um pouquinho. Você é guardião dele, do onboard dos novos líderes. Isso, né? exatamente. Então, esse programa, Novos Líderes, são pessoas que saíram de, por exemplo, analista sênior, engenheiro sênior, para coordenadores, né, ou supervisores. Então, supervisores, eles vêm da produção. Então, eram encarregados e viraram supervisores. Além de novos líderes internos, esse programa também recebe líderes que vieram do mercado, de fora da Toyota. Porque eles chegam na empresa e não conhecem nada da cultura, então a gente coloca eles para participar junto com os que foram promovidos internamente, né? Esse programa tem duração de 3 meses, né? Então, a gente trabalha habilidades de soft skills, hard skills. Então, toda a parte, por exemplo, uma pessoa que era analista sênior, ele não sabe gerenciar férias, por exemplo. Então, a gente trabalha essa parte de férias, sistema de gestão de ponto, porque ele não sabe controlar o horário. Então, tudo a parte de sistemas, a parte de liderança. Então, temos temas como, por exemplo, desafios da liderança protagonista. Então, inteligência emocional, desafios das equipes, estilos de liderança. Então, eles participam durante 3 meses desse programa. Tá, então, tem a parte de hard skills e a parte de soft skills. A hard skills é a parte mais burocrática, de organização da estrutura departamental, né? E o pessoal como ser o líder, como lidar com os diferentes perfis. Exato. Muito bom. Além de ser assim um momento incrível onde a gente consegue colocar as pessoas que estão dentro da Toyota assim, há 10, 15, 20 anos e estão assumindo, né, uma posição de liderança pela primeira vez, com pessoas que estão chegando na Toyota agora. Então, essa troca que acontece durante esse programa, ela é riquíssima, né, justamente para fomentar essa cultura, né, do que a gente tem internamente com aquilo que o mercado tá pedindo, né? E as mudanças que estão acontecendo. Super bem amarrado o programa. Sim. Qual o próximo ponto de parada por aí? Aí temos os programas para desenvolvimento de liderança. Então, esse, né, que a gente explicou de novos líderes, ele acontece uma vez na vida. Virou líder ou chegou na Toyota, passa por esse programa. E depois temos também programas, né, que são PDLs, tanto para o nível de supervisor coordenador, o nível de média chefia, como para nível de gerente e gerente gerais. São programas similares que acontecem anualmente, porém, às vezes temos alguma diferença de conteúdo entre um e outro. Mas o que a gente busca nesses programas é trazer muito daquilo que os líderes precisam desenvolver. E a gente faz esse mapeamento tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. O que eu estou querendo dizer com isso, né? A gente conversa, a gente olha DNT, a gente avalia aquilo que os líderes estão levantando a mão e dizendo, olha, eu preciso desenvolver isso, traz um pouco disso. A gente traz muito também da cultura Toyota e a gente traz também estratégia. Né? Onde que a Toyota, qual caminho que a Toyota está desenhando? A gente tem o nosso roxinho, que é o nosso plano estratégico.
o que a gente precisa desenvolver nos nossos líderes para a gente chegar onde a gente quer chegar. Então, tem alguns conteúdos que são mais locais, no Brasil, líderes no Brasil, o que a gente precisa atender? Líderes na Argentina, o que a gente precisa atender? E tem muita coisa que vem do Japão também, de algumas competências que precisam ser desenvolvidas. Então, de todos os programas que eu falei até agora, esses 2 são os programas em que a gente trabalha um pouco mais externamente. Até então, tudo que a gente falou é tudo desenvolvido internamente. E nesse programa a gente dá uma mesclada, né, com conteúdos e instrutores e liderança, alta liderança que vem multiplicar conteúdo nesses programas também, compartilhar boas práticas, contar cases, contar um pouco da vida deles, do dia a dia dele. Do dia a dia, né? Da carreira, justamente com esse intuito de inspirar. E também os conteúdos, né, de desenvolvimento mais hard, mais soft para o desenvolvimento da nossa liderança. E até o que o próprio mundo e o mercado tem feito de novo, que precisa passar por essa adaptação mesmo da liderança. Exatamente. Então, tem muita coisa assim de tecnologia, tá bom, né, que a gente traz também para esse programa. Então, nós vamos desenhando. Cada ano tem uma carinha um pouco diferente, porque a gente vai mapeando e atualizando esse programa. Essa era uma pergunta. Porque assim, o mundo, principalmente o automotivo, vive uma inovação e está passando por um processo de transição muito grande, né? E esse olhar da inovação normalmente vem para a liderança. Se é um projeto de planejamento de muito longo prazo, a hora que chega o treinamento daqui 2 anos, não era mais do que precisava. Como que é esse ciclo de definição dos temas, das áreas estratégicas para ser abordada? É anual, é semestral? Qual a flexibilidade da jornada no meio? É anual, a gente, então, todos os anos desenha o programa para o próximo ano. O programa, ele funciona em ano fiscal, então a gente trabalha nesse programa com o nosso ano fiscal, que é um pouquinho diferente, né, do ano calendário, mas todo ano fiscal a gente senta com a alta liderança, avalia a estratégia, avalia os caminhos, avalia mercado, avalia tudo isso e sai com a definição de alguns temas e até mesmo da estrutura do programa. Algumas vezes a gente muda, a gente acrescenta mais momentos de troca de experiências internas, outros não, momentos de coaching em grupo dentro do programa, outros não, conteúdos internos e externos. Então, a gente avalia em cada ciclo onde é que a gente quer focar e como que a gente vai desenhar. Muito bem, nosso programa já está bem avançado, a gente está com pouco tempo aqui para o final. Eu queria entender quantos steps a gente tem, porque eu tenho certeza que quem está acompanhando quer chegar nesse final da jornada de vocês. Sim, nós temos mais da trilha, os programas que são desenhados para o nível, né, dos colaboradores já foram. Okay. Além disso, a gente tem outros 5 programas que são cross-funcionais, onde todas as pessoas podem participar e se inscrever. Transversais. Ali, isso, são transversais. Okay. E são programas, assim, muito voltados para essa questão do protagonismo de carreira e da autoinscrição que eu comentei. Então, eu vou ser um pouquinho mais breve, tentar resumir, mas a gente tem um programa, né? Isso que você falou, né, Igor, de como é que a gente mapeia, identifica as necessidades e que é tudo muito pontual. A gente desenvolveu um programa focado no desenvolvimento de habilidades digitais, chamado Digital for All. Mundo mudando, VUCA, BUNI, inteligência artificial, tudo acontecendo muito rapidamente. Então, nós percebemos que a gente precisava desenvolver essas competências nos nossos líderes. E criamos um programa, não só nos líderes, mas nos colaboradores em geral. Esse é um programa onde todo mundo pode participar. Liderança, staff, todos os níveis. Temos também um cronograma de temas, onde as pessoas se auto-inscrevem para desenvolver essas habilidades tecnológicas. Então, é uma inovação muito voltada para isso, olhar o que está acontecendo e olhar o que as pessoas precisam internamente. O outro programa é o do desenvolvimento dos multiplicadores internos, esse que eu comentei, que esse é o coração para que
todos os outros programas funcionem, porque a gente desenvolve os multiplicadores, identifica primeiro, alguns são identificados e outros vêm assim por vontade própria. Fala, eu quero ser um multiplicador. E ele se inscreve para participar. Então, ele é desenvolvido em toda essa parte de comunicação, oratória, metodologias de ensino, andragogia, vários temas onde eles se desenvolvem. São 4 módulos que tem dentro desse nosso programa para que eles estejam capacitados para multiplicar. E durante os anos, eles vão trabalhando nesses outros programas. Então, eles multiplicam para o programa de staff, programa de estágio, programa de novos líderes, né? Eles que são ali o fio condutor para a gente fazer toda essa ligação da nossa estradinha e fazer com que as coisas aconteçam. Acho que quem está assistindo está falando que é o sonho, né? É o sonho. É isso daí. Mais 3, faltam 3, os transversais. Sim, os Global Contents, que são os conteúdos internos de metodologias e filosofias Toyota. Então, temos vários temas desenvolvidos. É uma sopa de letrinhas. Esse podia ser aberto para todo mundo, porque todo mundo quer conhecer o pode, modelo Toyota, né? Os modelos japoneses de gestão, de organização. Sim, então nós temos também treinamentos, a sopa de letrinhas que eu falo. A gente tem o TPS, que é mais conhecido no mercado. A gente tem JKK, TBP, TMTP, enfim, vários conteúdos dentro desses Global Contents, onde as pessoas também se inscrevem para desenvolverem essas competências. Tem toda uma ordem lógica, né? Uma cronologia para que eles participem, vão desenvolvendo as habilidades dentro também da empresa. E alguns também são convocados para participar, dependendo do programa onde ele está participando. Alguns desses Global Contents fazem parte dos programas também, e onde as pessoas desenvolvem, né, toda essa parte de conteúdos de filosofia, metodologia Toyota. Temos também o nosso LMS, né, no que a gente chama de Academia Toyota, mas é o nosso sistema ali de conteúdos online, onde a gente faz muita coisa híbrida hoje. Desde o nosso onboarding, a gente tem um pacote de pré-onboarding, onde a gente envia para os futuros colaboradores, já para chegarem um pouquinho mais ambientados. E também esse LMS, a gente tem conteúdos para complementar esses outros programas. A gente gosta muito de coisa presencial, né, Fabinho? Então, assim, a maioria desses programas que eu tô contando é muita coisa presencial, mas a gente acaba complementando com alguns conteúdos online. E o último, que é o nosso processo de DNT, né, diagnóstico de necessidade de treinamento, onde a gente fala assim, olha só, temos toda essa gama de programas aqui desenvolvido que você pode participar, pode se inscrever, ou que você vai ser convocado para participar em algum momento. Ainda assim, ficou alguma competência, alguma habilidade que não foi coberta dentro desses programas, a gente cobre aqui através do DNT. Pode ser uma coisa muito específica, muito técnica, muito pontual, desenvolvimento de idiomas, por exemplo, né, de inglês, enfim, entram nesse programa onde a gente dá um subsídio para os colaboradores para que eles possam desenvolver essas habilidades externamente em empresas do mercado, né, se inscrevem para participar. E assim a gente fecha o nosso ciclo falando um pouquinho profundo, hein, Igor? Nossa, a gente tinha que fazer 2 edições de podcast para poder mergulhar em cada um. E eu tenho certeza que o Igor já vai querer sair daqui com uma visita marcada, com uma turma lá da BTD. Fazer um bench tour da BTD lá na Toyota para conhecer. Sim, se você quiser, então já comenta por aqui que você quer ir nessa visita, porque vai sair deste episódio com uma visita marcada aqui, né, Igor? É isso aí. Vocês falaram muito aqui, Fábio e Dani, desse modelo de vocês, o que vocês fazem, a gente super agradece, mas a gente quer saber um pouquinho de vocês, ali no pessoal, o que é que te motiva a entregar tanto programa de desenvolvimento e transformação, e quem são vocês que não tá no LinkedIn, sabe o que não é óbvio sobre vocês? Conta aí então, Fábio, o que não é óbvio? Você já sabe, eu vim da área industrial da manutenção, né? Então, já na manutenção, eu sempre gostei de lidar com pessoas, né? Eu herdei isso da minha mãe. Minha mãe sempre trabalhou um beijo pra minha mãe que tá assistindo aí a gente. Ela sempre foi muito público, assim. Ela sempre gostou de trabalhar com pessoas. E o meu pai é mais acanhado. Só que eu sentia que eu queria mais pessoas, só que eu tava na área de manutenção, né? Mas assim, foram 10 anos, né, que eu fiquei lá, né? Aí eu senti que eu precisava ir pra uma área que
tivesse mais o tato do ser humano, né? Aí eu vi a área de treinamento e desenvolvimento. Apareceu a chance ali. Apareceu a chance, o recrutamento interno, né? Aí eu falei, eu vou. Aí eu acho que eu me encontrei. Porque eu adoro estar com as pessoas, eu sinto que eu nasci para isso, sabe? Então eu gosto e herdei isso muito da minha mãe, né? Bom, eu sou filho único, né? Inclusive minha esposa tá grávida agora de uma menina. Vai chegar aí daqui a pouco, tá vindo em junho, ela tá aí, a Melissa, né? Sim. E é isso. Essa parte Muito bom. Tá vendo como é bom a gente fazer essa pergunta? E o que não é óbvio sobre a Dani? Bom, a Dani é a mãe do Enzo, Tá. casada, que gosta muito de animais e que acredita sobretudo na educação. Sim. E no desenvolvimento das pessoas. Eu estou em RH muito focado nessa parte de TID, DHO, já há 18, 19 anos, mas antes disso eu tive uma outra carreira. Uau. Eu fui professora. Então, entre ser professora e vir para a área de treinamento e desenvolvimento já são 30 anos, quase 30, 29 anos. Então, desde sempre eu acreditei nisso, eu acredito muito na educação e no poder que a educação tem no desenvolvimento das pessoas. E através de treinamento e desenvolvimento eu encontrei o caminho para trazer toda essa educação para o mundo corporativo. Perfeito. Então eu acho que isso é o que me motiva, o que me faz continuar. Eu sei quem está assistindo quer saber mais sobre vocês, sobre os trabalhos de vocês, sobre o programa da Toyota. Então, como que as pessoas te encontram? Onde que pode fazer essa conexão aí? LinkedIn, Tá? podem nos acessar lá pelo LinkedIn. Fala o LinkedIn aí para eles procurarem. Daniana Adressador. E o meu tá Fábio Lara. Perfeito. Então, Muito bom. muito obrigada por terem vindo aqui. A gente aprendeu muito. Valeu, Dani. Vai sair Fábio. daqui uma visita, né? Opa, Igor? vamos combinar isso daí, vai Convidados. ser muito bom. Vamos combinar a Estão data. convidadíssimos. É isso aí. Não, e obrigada mais uma vez pelo convite. A gente agradeço é que oportunidade agradece. pra vocês. Você que está por aí gostou de espiar essa rotina, esse dia a dia, esses programas de desenvolvimento, comenta aí para nós e passa também para outras pessoas, porque mais gente pode aprender com esses programas aqui de desenvolvimento da Toyota. E você fica com a gente que tem mais episódio. Até o próximo. Até Tchau, mais, tchau. valeu. Tchau, tchau.